Graça e paz, amados. Seja bem-vindo ao nosso Pense Nisso, nossa reflexão, nosso devocional. E você já parou para observar que nós temos, às vezes, uma mentalidade muito fictícia das coisas de Deus? Na última aula do Forja, né, foi a segunda aula em questão, nós estávamos falando sobre alguns pontos, né, da criação de Deus, e a questão da queda. E é interessante porque as pessoas sempre imaginam um Deus que criou todas as coisas e as coisas já estavam prontas. Por exemplo, quando Deus pega e fala sobre as árvores, que elas vão produzir frutos e os frutos vão produzir sementes, vai ter ali um ciclo, né, um processo. E a gente já imagina que ali tudo já estava tão verde, tão bonito, tão florido. Mas quando você vai para o capítulo 2 ali, é mencionado que ainda não tinha nascido nada. Deus já tinha feito todas as coisas, mas ainda não tinha nascido nenhum broto, nenhum arbusto sequer. Nada tinha nascido ainda. Por quê? Porque ainda não tinha chovido sobre a terra. Ele fala de um processo onde o Senhor estava estabelecendo uma forma, né, onde a água estava subindo, estava, né, como se fosse um vapor ali, e um orvalho, né, que estava fazendo com que toda a semente ali brotasse e ali começasse esse processo. Então, olha só, Deus iniciou, Deus cria todas as coisas como se elas já fossem, né? E no Novo Testamento, depois Paulo vai mencionar isso, que Abraão cria num Deus que chamava a existência as coisas como que elas já fossem, como se aquelas coisas já existissem e aquelas coisas ainda não existem. E a fé é muito isso, a gente declarar crendo de uma coisa que, como se aquilo já fosse, sendo que aquilo não se materializou ainda, né? Então ali Deus, ele cria todas as coisas ao mesmo tempo que não tem nada ainda. Ele já tinha visualizado isso, né? No tipo de fé que Deus tem, né? Ele já tinha visualizado isso, determinado isso, mas aquilo começa o processo. Ou seja, na hora que Deus fala e viu que era bom, ali vai começar o processo daquilo se materializar no físico. Aquilo que para Deus já estava cumprido, já estava concluído, no físico ainda estava iniciando o processo de materialização. Então, a mesma coisa acontece conosco, eu creio desse modo, que quando nós pedimos algo a Deus, Deus ele semeia em nós. Ele semeia isso em nós e é como se fosse ali um ponto de start, um ponto de início de um processo que Deus começou em nossas vidas, que vai florescer e vai frutificar. Primeiro ele vai brotar, depois ele vai florescer e depois ele vai frutificar. Então, quando nós pedimos uma coisa a Deus, lembre disso. Quando você estiver orando, pedindo ao Senhor algo para a sua vida, lembre que é um processo. Lembre que Deus está semeando isso em você. Oh, meu Deus, me abençoe, me dê sabedoria. Oh, meu Deus, me abençoe que eu tenha provisão. Abençoe que eu consiga, meu Deus, romper nessa área, que eu tenha cura. Tudo isso nós recebemos uma semente de Deus e essa semente é que vai brotar, vai florescer e vai frutificar, e quando ela frutificar, vai ser verdadeiramente a materialização, né, a manifestação daquilo que Deus já fez, porque a semente já é um feito de Deus. Quando Deus semeia na terra, ele já cumpriu ali a promessa, aquilo está determinado, vai acontecer. Então só a questão do processo. Respeite o processo, sabe? Valorize o processo, porque se não fosse o processo, nós não estaríamos prontos para aquilo que Deus tem para nós, para aquele lugar onde Deus quer nos colocar e nos preservar. Amém? Creia nisso, que Deus ele te ouve, ele te atende e ele tem um processo para todo o progresso na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.